Eu um dia desses estava conversando com uma mãe lá da comunidade do colégio que eu frequento, e esta mãe falou para mim que é bastante difícil encontrar livros bons para rapazes, literatura infantil, literatura infanto-juvenil. E eu hoje de manhã terminei um livro que foi escrito por um autor muito renomado neste âmbito da literatura infanto-juvenil, que foi aqui David Copperfield, do Charles Dickens. Charles Dickens que ficou muito famoso com aquele clássico que ele escreveu, que eu também já recomendei aqui no canal, Um Conto de Natal. Muito bom aquele livro, a jornada de redenção maravilhosa de uma pessoa egoísta até se tornar uma pessoa altruísta. Muito bom aquele livro. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de recomendar aqui o livro David Copperfield, embora haja alguns pontos importantes a serem tidos em conta. O livro ele foi publicado na metade do século XIX, ali no contexto um pouco da Revolução Industrial, 1849, 1850. Então ele carrega alguns elementos de crítica social, mas ele vai um pouco mais fundo e é uma obra bastante interessante. O livro começa com o David. David é o personagem principal do livro, que conta a história dele em primeira pessoa. Então ele já adulto, ele depois que viveu tudo isso, está contando a história dele desde a infância até a vida adulta. E a infância dele foi muito feliz. O pai, embora o pai tenha morrido alguns meses antes dele nascer, ele tem uma infância feliz com a mãe, pelo menos durante os primeiros anos. Mas depois, a gente está acostumado nas histórias de princesa, sobretudo, a ter uma madrasta malvada. Mas aqui no livro é um padrasto malvado. A mãe se casa com um homem que é muito mal, muito má pessoa, que bate no menino, que inferniza a vida dele. Aqui tem uma pintura do pai, do padrasto no caso, batendo no David. E o David acaba sendo expulso de casa pelo pai. A mãe morre e ele acaba, digamos, quase que na rua. Ele decide tentar visitar a tia e no caminho ele é roubado. Só quando ele consegue chegar na tia que ele encontra algum amparo e consegue uma educação mais sofisticada, consegue conhecer mais pessoas. E a história basicamente narra as dificuldades dele ao longo da vida para conseguir enfrentar a vida. Então, ele, por exemplo, se apaixonou por uma menina chamada Dora e precisava de dinheiro para casar com ela. Então, ele precisava acordar às 5 da manhã e tocar um negócio, depois queria virar escritor. Então teve que aprender, gastou muitas horas com estenografia e teve que pagar lá um monte de dinheiro para entrar como assistente de advogado. Mas aí a tia foi à falência e ele queria cancelar o contrato, mas não conseguia. E depois ele conhece lá um senhor muito generoso que é manipulado pelo Uriah Heep, que é o vilão da história, digamos, o Uriah, que é um homem que se diz muito humilde, mas depois manipula as pessoas. Então é um livro não muito estimulante, não é aquelas leituras em que a pessoa fica fixada no livro, mas que vai de forma lenta e paulatinamente mostrando as dificuldades e como o David vai superando essas dificuldades. Então, é de várias formas, eu acho isso muito interessante. Uma jornada de amadurecimento, uma jornada de crescimento efetivo. Então, ele sai de, basicamente, um mendigo na rua, né? Estuda, consegue se tornar independente, no capítulo 13 se chama Tornei-me Independente, passa por perda de pessoas muito importantes, passa por grandes desafios, grandes dificuldades, até que se consegue se tornar escritor, ou seja, ele consegue compreender o mundo de uma forma que ele consegue escrever coisas e as pessoas lerem, o que é maravilhoso. E isso para crianças, voltando lá para aquela questão da mãe que me abordou numa festa há uns dias, para crianças isso é muito importante, perceber, olha só o mundo de possibilidades que existe. Então é um livro bastante interessante nesse sentido. Por que ler? Porque ele revela preciosamente essa jornada de amadurecimento e de progressão na vida a partir do sacrifício e da dificuldade. Porque tem aquela frase maravilhosa, eu vi nas redes sociais da escola da minha irmã, da escola das minhas irmãs, uma frase que é: o único local, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu achei essa frase muito interessante, acho que foi o Einstein que falou. E esse livro ele demonstra que o David só consegue casar, só consegue encontrar um amor maduro, só consegue se virar independente, só consegue realizar os próprios sonhos depois de ralar muito na vida, em vários sentidos.
e se relacionar com várias pessoas. Então, ele, ele percebe que o Urya tá manipulando e quer casar com a menina Agnes, a filha do, digamos, daquele senhor mais velho e bondoso, e não sabe bem como agir, decisões morais, que também é muito importante. Então, o livro ele revela toda essa realidade, embora não seja tão estimulante e tão agradável, tão gostoso, entre aspas, como aquele livro do Conto de Natal. Eu estabeleci essa comparação porque ambas as obras são muito famosas. O Conto de Natal, que é um clássico ponto final, não tem como fugir disso, e o David Copperfield, que é, nas palavras do próprio Charles Dickens, o livro favorito dele. E isso é muito importante, é muito relevante, considerando que o Charles Dickens é um gigante da literatura. Então, é como se. Eu não recomendo livro para as mães. Não recomendo que mães deem um livro para filhos que ainda estejam muito no início do processo da leitura. Então, aquelas crianças que ainda estão se arrastando um pouco mais, que ainda não estão lendo assim com tanto interesse, com aquele brilho nos olhos de uma forma tão autônoma. Então, eu não recomendaria para esse tipo de pessoa, porque o livro não é assim tão apelativo, mas para quem já está no estado um pouco mais intermédio, não precisa estar muito avançado não, só um pouquinho mais intermédio. Eu achei interessante, algo notável, sendo que eu tenho 17 anos já e tenho interesses bastante diferentes daqueles que são os tópicos abordados no livro, mas é um livro bom, eu recomendo. Pode ser sim colocado numa lista de leitura juntamente com outros livros que eu também indico, como O Hobbit, como As Crônicas de Nárnia, como O Conto de Natal, do Charles Dickens, do mesmo autor, como Um Barril de Risadas no Vale de Lágrimas, do Julius Pfeffer, Os Meninos da Rua Paulo e tantos outros livros. Se você gostou, aperte aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E manda aqui embaixo nos comentários que outros livros eu deveria trazer aqui para o canal. Se você quiser assistir uma análise de uma das coleções mais recomendadas para crianças, uma das maiores coleções para leitores infantos juvenis, eu vou deixar aqui no meio o vídeo que eu gravei sobre as Crônicas de Nárnia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.